Bom dia, crianças lindas! Vamos pegar hoje o nosso livro de artes e o livro de matemática para a gente poder estudar essa videoaula de hoje. E em artes, nós vamos lá para a página 8, observar essa imagem aí, onde aparece bastante crianças, né, desenvolvendo artes. E você pode dizer, ô tia, o que é artes? Artes é uma maneira de você se comunicar com outras pessoas. E como é que você se comunica através da arte? Desenhando, pintando, esculpindo, criando as suas habilidades e fazendo os seus desenhos, falando de algo que está aqui na sua cabecinha e que você quer colocar em prática. Então você coloca através do desenho, através da criação da escultura, através da pintura. E para isso o artista ele precisa de alguns objetos para realizar a sua comunicação artística. Então, o pintor ele vai precisar do pincel e do vasilhame de tinta. O escultor de argila ele vai precisar da argila, o escultor de madeira vai precisar da madeira. Quem esculpe imagem em cimento vai precisar de cimento. Quem desenha vai precisar do lápis, né, para desenhar, das cores de tinta para colorir a sua pintura. Então, cada artista tem a sua linha de desenho, a sua linha de pensamento, a sua linha de comunicação no mundo das artes. E cada um com a sua linha de comunicação utiliza materiais diversificados. E essas crianças que aí estão nessa imagem, elas estão pintando a mesma ideia, o mesmo tema. Então, o tema que foi dado para essas crianças é algo relacionado a jardim. Jardim com muitas flores, com muitos bichos, né? E aí a gente pode ver notoriamente elas desenhando sobre os bichos de um jardim e sobre as flores e as plantas de um jardim. Então, todas elas estão se expressando, se comunicando sobre o mesmo tema, que é jardim, acompanhado de flores e de bichos. Na questão de número 2, vai estar perguntando quais os materiais elas estão utilizando. Então, os materiais usados por esses artistas aí é caneta hidrocor, né? Ou lápis colorido, como queira chamar, e papel. Como a tia já falou, cada artista tem a sua linha de pensamento, a sua linha de desenho, a sua linha de comunicação e tem também os materiais que eles precisam para desenvolver essas aprendizagens. E na questão de número 3 diz, você já participou de uma atividade artística ao ar livre? Conte para os colegas. Quem aqui já brincou de fazer castelinhos de areia? É um tipo de arte, você construir através da sua imaginação. E qual material usar? Areia, areia molhada, né? Areia e água você usa para construir. Geralmente quando as crianças chegam em um lugar que tem areia, que tem barro, em uma praia também, por exemplo, que tem bastante areia, a primeira coisa que as crianças fazem é brincar de areia, fazer castelinhos de areia, fazer desenhos e assim por diante. Então, se você já participou de uma brincadeira desse tipo ao ar livre, pense aí agora como ela foi desenvolvida por você, se lhe proporcionou alegria, se lhe proporcionou tristeza, se lhe proporcionou aprendizagem. E aí você vira a página e vai estar falando, observe essas 4 imagens, vai estar falando de 4 artistas diferentes, né? Cada um com um trabalho diferente. Então, o primeiro artista, ele está usando uma lâmpada para fazer gravura na madeira. O segundo artista, ele está pintando com um pincel longo sobre papéis de madeira. E o terceiro artista, ela está fazendo uma pintura com pincel sobre tela. Já a quarta artista, ela está
a Camille, ela está esculpindo, né? Ela está esculpindo com as mãos uma estátua de argila, né? Uma estátua de argila. Ela está usando as mãos e uma espátula para modelar a argila dessa estátua, né? A estátua aí de uma mulher com o pescoço virado por cima do braço, o braço bastante esticado, né? E aí eles estão, o primeiro usando uma lâmpada para trabalhar com a madeira, né? O outro o N está desenhando com um pincel longo, a Frida está esculpindo uma tela, né? Desenho em tela. E a outra está esculpindo com argila, espátula, usando a espátula e a mão para esculpir uma estrutura de argila, que a gente pode chamar também de estátua, né? E aí na página ao lado, na página 11, nós temos as artes visuais, tem diversas formas de expressão. As obras de arte visuais podem ser criadas utilizando-se vários materiais e instrumentos, como tinta, lápis, papel, madeira, argila, programas de computador, câmeras fotográficas e até mesmo materiais recicláveis. Então, para essa intervenção que já foi montada em mais de 10 países, a artista brasileira Nelé Azevedo criou diversas esculturas, as esculturas aí feitas com gelo, né? Em uma escada, né? Como se fosse uma arquibancada de um ginásio de esportes. Estão aí várias esculturas, né? Feitas com gelo. Uma obra de arte muito bonita. Tem artistas que fazem até castelos de gelo e expõem, né? Lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aqui em Parelha praticamente nunca foi exposta obra de arte desse tipo. Geralmente são mais expostas obras de artes feitas com ferro, com madeira, né? Com argila, com papel, com barro e com tinta, né? Nos pintados, diversos quadros. Sempre tem essas exposições aqui em Parelhas com esses tipos de materiais. Mas com gelo, acredito que nunca veio nenhum, até porque a nossa cidade tem um clima muito quente, né? E esse gelo talvez não fosse passar mais do que um dia exposto, né? Já que aqui o clima é muito quente. Então, geralmente as esculturas com gelo, eles expõem mais nesses lugares muito frios, porque aí demora mais a desmanchar, né? Porque dá um trabalho muito grande para fazer. Então, demora mais a desmanchar nos locais frios, né? Então, falando ainda sobre esses 4 artistas da página 10, o primeiro artista que está usando a lâmpada, né, para trabalhar a madeira é o José Francisco Borges. Ele é conhecido como J. Borges, ele nasceu no Pernambuco, né, aqui bem estado vizinho ao Rio Grande do Norte, aqui no nosso Nordeste, né. Ele nasceu no Pernambuco e além dele ser artista, de criar a sua arte em madeira, ele também era um artista cordelista que criava cordéis. E aos 20 anos ele começou a criar as histórias de cordéis. Aquelas histórias que falam bastante do nordestino, que eles são apresentados, os poemas são apresentados em forma de verso, em forma de rimas, com prosas, e aí eles são apresentados, geralmente os cordéis eles trazem 4 versos em cada estrofe. E aí esse artista, ele além de ser cordelista, ele também faz apresentações e ilustra de forma autodidata. Então, Borges desenhou também para obras de outros autores, gravou matrizes dissociadas dos cordéis em tamanhos variados e expôs em diversos países como Suíça e Estados Unidos. Então, José Borges, ele é um patrimônio vivo do estado do Pernambuco. E ele iniciou os seus trabalhos artísticos através do cordel aos 20 anos. E ele aprendeu a ilustrar de forma autodidata tudo que ele escrevia, né, através do cordel, tudo que ele conseguia
desenvolver através de suas aprendizagens, ele ilustrava, né? Então, ele é um grande artista. Nelé Azevedo, essa que desenhou essa estátua de gelo, essas estátuas de gelo, essa obra dela é uma obra de arte arquitetônicas, geralmente grandiosas, é muito difícil de fazer, então por isso que elas são grandiosas. Então são obras de artes ou arquitetônicas, muito grandiosas. E elas têm a finalidade de perpetuar a memória de uma pessoa ou de um acontecimento relevante para uma comunidade. Então, aí, por exemplo, está dando a ideia de uma arquibancada, de algo que está sendo assistido e que está bastante lotado. Por exemplo, um jogo de futebol, quando vocês assistem pela televisão, você vê que a arquibancada é bastante lotada, né? Então, uma ideia aí de um espaço bem aglomerado de pessoas. E artes, geralmente elas são expostas em espaço público, que é para facilitar a aproximação das pessoas, né? A visitação das pessoas. Então, aqui em Parelhas, por exemplo, quando alguém vai expor as suas obras de artes, geralmente nos períodos da festa de São Sebastião, as pessoas colocam as suas exposições na Câmara de Vereadores, né? Porque é um local bem próximo à praça, onde todas as pessoas ficam aglomeradas por lá, ou então na Casa de Cultura. Então, é os dois lugares onde geralmente se coloca as exposições. E elas acontecem mais aqui em Parelha no período da festa de São Sebastião, em janeiro, já que é um período onde vem pessoas de todos os lugares, né? Para se juntarem em Parelha e vivenciarem o momento festivo. Então, as pessoas, os artistas, eles aproveitam esses momentos para exporem as suas artes. E, geralmente, elas são expostas nesses dois locais que a tia falou. Na Câmara dos Vereadores ou, então, na Casa da Cultura, já que é um lugar de fácil acesso, onde as pessoas passam, né? E agora a gente vai aí para a página 12. Nessa página 12 está mostrando, né, a obra de artes criada com uma técnica tinta guache, que está lá na sua bolsa, que tia pediu que vocês andassem com ela, outro dia vocês deixavam na escola. Então vai precisar de tinta guache de várias cores, vai precisar de papel sulfite, que é a folha do seu caderno de desenho, e vai precisar do seu pincelzinho de tinta guache. E aí, o que é que você vai fazer? Pegar uma folha do seu caderno de desenho, cortar aquelas partezinhas que quando você arranca do arame fica. Então, você vai pegar a folha de papel, dobrar o meio e depois desdobrar. Em seguida, você vai escolher algumas cores de tinta e fazer uma pintura em uma das metades da folha. Terceiro passo, ou seja, a letra C. Antes de a tinta secar, dobre novamente o papel, pressionando com cuidado, ou seja, a parte que está branca você coloca em cima da tinta fechando. E em seguida você abre o papel, né? E aí está a impressão pronta. Você desenha de um lado e quando você abre o papel, o desenho está também do outro lado. Primeiro você passa tinta desenhando apenas um lado do seu desenho. Em seguida você fecha a folha e abre novamente e aí vai estar o seu desenho, né, desenhado dos dois lados. Essa técnica se chama monotipia. E aí é bem bom de brincar. Eu quero ver desenhos bem bonitos desta técnica, viu? Você vai recortar a folhinha do seu caderno de desenho, dobrar o meio, desenhar com a tinta e em seguida você fecha de novo, porque você dobra e abre o papel. Então, quando você desenha, você fecha o papel. E aí, quando você abre, está nas duas partes a sua pintura.
arte que você vai fazer é na página 13. Vamos construir uma cidade com rolinhos coloridos. Siga as orientações do professor. Tinta guache de várias cores, rolinho de papel higiênico que todo mundo tem em casa, papel alumínio se tiver, se não tiver pode ser um papel toalha ou até mesmo papel higiênico, pincel e papéis coloridos. E aí tesoura com pontas arredondadas, ou seja, aquela tesourinha da escola que vocês usam na escola sem ponta, cola branca e papelão. E aí podem fazer diversos apartamentos, né, com as janelinhas coloridas de papel colorido, criando uma cidade inteira, né? Faz essas duas técnicas de artes para descontrair a sua aprendizagem, colocar ela em prática, né? Responda as questões 1 e 2 da página 10 e as questões 1 e 2 da página 11. Tira a foto e aí agora você vem para o seu livro de matemática e você vai ser o artista da vez, criando os movimentos. Então, vamos ajudar a Carolina a chegar em casa. Termine de pintar o percurso indicado pelas setas abaixo. E aí nós temos Carolina, ela foi para o primeiro quadro, depois ela seguiu 3 quadros, né, para a direita. Em seguida, ela subiu 5 quadros e aí já vai começar o trabalho de vocês. Ela veio 2 quadrinhos para a esquerda, desceu mais 3 quadrinhos, foi para a esquerda novamente, mais 4 quadrinhos, subiu 2, veio para a direita 2, subiu mais 2, veio 4 para a esquerda e chegou no último quadrinho a sua casa. Você vai pintar esse desenho usando a sua aprendizagem artística. Não pode passar do quadrinho a coleção. Fica esse caminho bem bonito. Responda a questão A e B. Responde a página 20 e em seguida você vai lá para a página da 26 ao 29. Completa todas essas atividades. Qualquer dúvida, liga para a tia e aí, quando concluir tudo, tira a foto e manda. Beijo e até amanhã, certo?